E aí, galerinha, estamos aqui novamente. Vamos ver hoje aqui a segunda parte de movimento circular. E a gente vai ver basicamente duas coisas importantes. Uma são as relações matemáticas importantes entre as grandezas. E a outra é uma parte que a gente aplica, que é transmissão de movimento. Sigam comigo aqui. Apesar de estar falando que essas relações são importantes, isso não significa que vocês têm que decorar. Essas relações vocês vão precisar lembrar de desenvolver. Como assim, professor? Olha só. Velocidade linear é ΔS pelo ΔT. Se você considerar uma volta, imagine uma volta. Se você pensar uma volta, qual é a distância percorrida? É exatamente o perímetro de uma circunferência, que é exatamente 2π vezes o raio. O intervalo de tempo para uma volta é o que a gente chama de período. Ou seja, a velocidade linear pode ser 2πr pelo período. Professor, vou decorar? Não, meu filho, não precisa. Por que não precisa? Não precisa porque você tem que saber que o tempo gasto em uma volta é o período e a distância percorrida em uma volta é o perímetro de uma circunferência, que é 2πr. Agora, eu também sei que o inverso do período é a frequência. Sendo assim, eu poderia também dizer que era 2πr vezes f. Então a velocidade linear, ela é ΔS pelo ΔT, ela pode ser 2πr pelo período, ela pode ser 2πrf. A velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo. Imagine uma volta. Em uma volta, qual é o ângulo percorrido? O ângulo percorrido em uma volta é exatamente 2π. Qual é o tempo gasto para dar uma volta? É exatamente um período. Como o inverso do período é a frequência, então a velocidade angular também pode ser 2π vezes f. As relações são importantes, mas importante mesmo é você conseguir lembrar da relação, lembrar de fazer a relação e não decorar. É importante entender o caminho. Eu poderia até ter usado V igual a angular vezes o raio para ajudar aqui também a fazer a segunda relação, mas não precisa. Tudo bem? A outra parte importante que vocês vão notar aí, se liga, é o que nós chamamos de transmissão de movimento. Meus queridos, transmissão de movimento é importante demais. Você vai ver em tudo na sua vida. Tudo. Acredite. Em tudo que você imaginar tem transmissão de movimento. Existem basicamente 3 formas de se transmitir um movimento. Transmitir um movimento através de uma corrente. Transmitir através de engrenagens. E transmitir através de um eixo. Meus amigos, como é que transmite um movimento através de uma corrente? Onde é que eu vejo isso? Você vê em tudo. Na bicicleta, por exemplo, tem uma corrente. Na moto, por exemplo, tem uma corrente. Se não tem uma corrente, tem uma cinta, tem uma fita, tem uma correia dentada. Por exemplo, lá no portão da sua casa, que vai para um lado e vai para o outro, tem uma engrenagemzinha girando e tem uma fitazinha dentada aqui embaixo, para puxar o portão para um lado ou empurrar o portão para o outro. Lá no motor do carro também tem uma famosa correia dentada. O cara diz assim, rapaz, está precisando trocar a correia dentada. Ela já está gritando. Quando ela está gritando, é porque ela literalmente perdeu os dentes. E aí ela fica escorregando. Aquela transmissão de movimento, ela é análoga à transmissão de movimento por corrente. Corrente, correia, cinta. Na academia, quando você está correndo, qual é o seu objetivo na academia?
atingir a velocidade da esteira. Se a velocidade da esteira tem um valor para um lado, você tem que adquirir o mesmo valor para o outro, para você ficar na mesma posição. Então você fica correndo aqui na mesma posição. Por que você fica na mesma posição? Porque a velocidade que você tem para um lado é igual a que a esteira tem para o outro. A esteira funciona como uma corrente. Ela adquire velocidade a partir de cilindros que colocam ela para girar ali o tempo inteiro. E aí eu tenho uma transformação do movimento de rotação em um movimento linear. Na bicicleta, eu giro os pedais, os pneus giram e a bicicleta ganha um movimento linear. Então a gente tem uma transmissão de movimento e a gente tem uma transformação de movimento angular em movimento linear e vice-versa. Cheguem para cá. A transmissão de movimento por corrente ela vai acontecer assim, ó. Imagine aí duas engrenagens, uma maior e outra menor. Imagine que eu ligue uma correia a ambas. Uma que eu vou chamar aqui de A e a outra que eu vou chamar aqui de B. E aqui, ó, eu tenho um raio da periferia de A. E aqui, ó, eu tenho um raio da periferia de B. Vou chamar aqui de RA e aqui de RB. Pensem comigo. Quando essa engrenagem começar a girar, essa menorzinha vai girar também. Mas ela vai girar mais rápido ou vai girar mais devagar? O que é que vocês acham? Pense um pouco. Ora, quando essa aqui dá uma volta, imagine aí que essa daqui tenha 50 centímetros de perímetro. Vamos supor que isso aqui tem uma medida de 50 centímetros. E vamos imaginar que essa aqui só tem uma medida de 10 centímetros. Quando você der uma volta na grande, ela vai transmitir para a pequena 50 centímetros. E vai dizer assim, ó, te vira com 50 centímetros. O que a menor vai fazer? Se ela só tem 10 centímetros, ela vai ter que percorrer os 50 centímetros. Com 10 centímetros, qual é a única forma de percorrer os 50 centímetros? Dando exatamente 5 voltas. Então, peraí. A vai percorrer 50 centímetros e B também vai percorrer quanto? 50 centímetros. Ou seja, A e B vão estar percorrendo a mesma distância. Só que para isso, B precisa girar mais rápido para conseguir compensar. Ou seja, A e B estão percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. E o que significa isso, professor? Distâncias iguais em tempos iguais significa que está ocorrendo o que nós chamamos de sincronia linear. Porque a velocidade linear é exatamente a mesma. Mas eu poderia analisar de um outro jeito. Professor, por que a linear de A e de B são iguais mesmo? Porque A e B percorrem distâncias iguais em tempos iguais. Isso faz com que a velocidade linear seja a mesma. Agora, pense comigo. Essa corrente está engatada nas duas engrenagens. Essa corrente tem que ter exatamente a mesma velocidade em todos os pontos. Por quê, professor? Senão a corrente tora. Senão a corrente se rompe. Então todos os pontos têm que ter a mesma velocidade. Pense positivo, pense comigo. Tá aqui, ó. A velocidade aqui, vou chamar de V aqui, sem ser vetorial. Só para a gente ver que é uma velocidade V aqui, tá? É uma representação apenas. O valor dessa velocidade aqui, nesse sentido, também é a mesma. Vou chamar aqui de V. É muito comum botar o vetorzinho aqui, ó. Mas aí esse vetorzinho já seria diferente. Então, vou botar só em um aqui e vocês entendem que todos são vetores diferentes, iguais apenas em módulo. Um ponto da corrente aqui também teria uma velocidade V. Um ponto da corrente aqui também teria uma velocidade V. O que nos faz afirmar o que havia dito antes, que é a velocidade de A e de B são iguais. Mas elas também são iguais
a velocidade da corrente. Ou seja, a velocidade linear de A é igual à linear de B, que é a própria linear da corrente. Então, o que a gente já sabe? A gente já sabe que a linear é a mesma, e para linear ser a mesma, quem é menor tem que girar mais rápido. Quer ver uma análise interessante? A velocidade linear ela é a angular vezes o raio. A linear de B seria angular vezes o raio. Senhoras e senhores, quem tiver o maior raio gira mais devagar. Então eu posso usar essa equação para resolver alguns probleminhas. Inclusive você pode fazer o seguinte, ó. Você pode substituir essa velocidade angular, ó, por 2πf, que também dá certo, ó. Ficaria, ó, 2πf raio, 2πf raio. Eu não tenho que decorar a relação, eu tenho que saber isso. Se ligue, tem que saber isso. Isso aqui são relações que você conhece. Perceba que 2π vai embora com 2π. E a relação de frequência também é a mesma. Frequência raio, frequência raio. Professor, tem questões que dão o número de dentes ao invés de dar o raio. E aí, como é que eu resolvo? O número de dentes e o raio tem uma relação de proporção. Ou seja, quando você for fazer a questão, se o número de dentes é 10 vezes maior, é porque o raio também é 10 vezes maior. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, eu posso usar o número de dentes e o número de dentes, porque a relação entre os raios é igual à relação entre o número de dentes que possui uma engrenagem. Tudo bem? Deixa eu só ajeitar esse R aqui, né, para ele ficar mais bonitinho. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa é a transmissão de movimento por corrente. Já já a gente vê algumas aplicações. Vem comigo. Transmissão de movimento por engrenagens. Na transmissão de movimento por engrenagens, o que é que eu tenho? Vou fazer aqui, ó, 3 engrenagens para vocês. Que bonitinho. Agora, vou desenhar os dentes. No meu desenho, o que é que vocês vão ver daí? Todos os dentes iguais. A distribuição de dentes por comprimento é exatamente a mesma. E eu vou fazer isso aqui e vocês vão ver por uma questão de fé. Todos os dentes distribuídos uniformemente pelo comprimento. Olha que desenho bonito que eu vou fazer aqui. E todo mundo percebendo que o número de dentes está dividido bem direitinho aqui pelo espaço. Um dentinho do lado do outro, bem igualzinho. Olha só que perfeito. Todo mundo vendo aqui os dentes iguais. Olha só, perfeito. Todos os dentes iguais. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Quando A começar a girar, B e C vão girar. Quem gira mais rápido? Quem gira mais rápido? A, B ou C. Gira mais rápido a menor. Por quê? Para percorrer a mesma distância, quem é menor tem que girar mais vezes. Peraí, professor. Então isso é igual a isso aqui. Isso. Só que aqui é uma corrente. E aqui, veja que detalhe. Ó. Sentido do movimento de A, sentido do movimento de B. As engrenagens giram no mesmo sentido. Atenção para esse pequeno detalhe. A vai girar nesse sentido aqui, ó. Imagine aí. Os dentes de A empurram B para baixo. Resultado, desculpa, C. C gira para cá. O mesmo com B. A empurra B para cá. Resultado, B e C
giram em sentidos opostos a quem, gente? A. Mas todo mundo percorre distâncias iguais em tempos iguais. Poderia dizer então que a velocidade linear de A, de B e de C são iguais. Opa, professor! Então aqui também acontece o que nós chamamos de sincronia linear. Isso. Professor, então eu posso usar a mesma relação matemática que eu usei aqui? Com certeza. Você pode chegar aqui e dizer velocidade angular de A, raio de A, angular de B, raio de B, angular de C, raio de C. Você pode até igualar a C diretamente. Se eu igualar a C diretamente, também dá certo. Professor, eu também posso fazer isso aqui? Também pode fazer isso aqui. Professor, o número de dentes tem a mesma relação daqui? Tem a mesma relação. Tudo bem? Essa é a transmissão de movimento por engrenagens. Com isso, é possível você ter uma sincronia, né? Você deve lembrar aí, por exemplo, dos relógios analógicos. Você já deve ter visto em desenhos, em filmes, um monte de engrenagens girando lá. Para gerar a sincronia do relógio, essas engrenagens devem ter uma sincronia. Se essas três engrenagens formassem aí os ponteiros do relógio, quem seria o ponteiro? O ponteiro dos minutos, do segundo, das horas estariam ligados a quais engrenagens? Com certeza o ponteiro dos segundos é o mais rápido, então ele estaria ligado a C. O ponteiro das horas é o mais lento, estaria ligado a A. E o ponteiro dos minutos estaria ligado a quem? A B. Essa transmissão de movimento por engrenagem é utilizada em diversas situações, inclusive nos motores dos veículos. E a ideia, gente, é você transformar uma rotação baixa numa rotação alta e vice-versa. É assim que acontece no motor do carro na hora da transmissão das marchas. Lá na transmissão das marchas, o número de rotações que vão sendo dadas para a velocidade do carro ficar maior ou menor também vai ter a ver aqui com o encaixe dessas engrenagens. Tudo bem? Tranquilo? Segue o jogo. Vamos aqui para a transmissão de movimento por eixo. Na transmissão de movimento por eixo, professor, como é que acontece? Venha comigo. Imagine aí uma engrenagem maior. Imagine aí uma engrenagem menor. Imagine que ambas as engrenagens estejam ligadas através de um eixo. Senhoras e senhores, o eixo, quando está girando, gira essas duas engrenagens. Vamos supor que essa aqui é a engrenagem A e tem um ponto periférico aí. Imagine um ponto periférico aqui, que eu vou chamar aqui da engrenagem B. Se a gente pegar esses dois pontos como referência, preste bem atenção. O eixo vai girar com uma certa velocidade. Se o eixo der uma volta, A e B estão com o eixo. Se o eixo der uma volta, A dá uma volta e B também dá uma volta. Ou seja, A e B estão girando junto com o eixo. A e B estão girando em sincronia com o eixo. A e B têm a mesma velocidade angular que o eixo. Por isso, vocês vão anotar que aqui acontece o que nós chamamos de sincronia angular, meus amigos. É quando a velocidade angular é exatamente a mesma. Qual é o resultado disso? Imagine um ponto de A e um ponto de B. Agora vejam a distância que um ponto em A percorre quando está dando uma volta. Olha a distância que o ponto A vai percorrer em uma volta.
Agora olhe a distância que B vai percorrer em uma volta. É o seu próprio perímetro. Quem é que percorre a maior distância em uma volta? Me diga, quem é que percorre? Eu quero que você fale aí. Quem é que percorre a maior distância? É o ponto A ou o ponto B quando dá uma volta? Perceba que o ponto A, quando dá uma volta, percorre uma distância maior, porque o seu perímetro é maior. Quem percorre a maior distância no mesmo tempo está sendo mais rápido. Por isso tem a maior velocidade linear. Eu poderia analisar aqui, ó. Sendo a mesma velocidade angular, quem tem o maior raio tem a maior velocidade linear. Poderia analisar assim, concorda? Ou eu poderia fazer assim, ó. A velocidade angular de A é a linear pelo seu raio. A angular de B é a linear de B pelo seu raio. Por quê, hein, professor? Por quê? Porque se linear é angular vezes o raio, angular é linear dividido pelo raio. Tudo bem? Que bonitinho. Percebam que aqui eu consigo entender que quem tiver o maior raio tem a maior velocidade linear. Se esse raio for 10 vezes maior que esse, a distância percorrida é 10 vezes maior por A. E se a distância percorrida for 10 vezes maior por A é 10 vezes mais rápido do que B. Essa é a sincronia angular. Mesma velocidade angular e também a mesma frequência. A frequência de A é igual à frequência de B, que é igual à frequência do eixo. Então nas questões vocês vão precisar relacionar essas coisas. E uma das maiores aplicações que a gente tem, com índice de questões muito grande lá no Enem, é exatamente a famosa bicicleta de marchas. O que é uma bicicleta de marchas ou uma bicicleta com marchas? Que na prática a gente chama lá de número de velocidades, como se tivesse várias velocidades para uma mesma frequência de giro. Por exemplo, 18 marchas, 27 marchas, 10 marchas. É um número de associações possíveis entre o que nós chamamos de coroas e catracas. Abra aí, dá um Google aí. Abre aí bicicleta de marchas e bota lá em imagens. E veja aí coroas e catracas, como é que elas ficam lá engrenadas. Eu vou aqui tentar desenhar para vocês. Imagine aí a coroa. Imagine aí. Vou desenhar aqui como se fosse o pneu da bicicleta. Então, ó, vocês estão vendo aí um pedaço do pneu da bicicleta. E bem aqui, vocês têm a catraca da bicicleta. As coroas estão engrenadas nas catracas. Vocês imaginem aí que essas coroas, elas podem ser maiores ou menores, por isso tem várias. E lá atrás nas catracas também pode ter várias. E aí, meus amigos, aqui fora a roda, aqui os pedais. A gente vai aqui, ó, pedalar e colocar uma corrente ligada nas engrenagens menores. Quando você der uma volta aqui, essa engrenagem aqui atrás também vai dar várias voltas. Não é só uma não, professor? Não, bebê. Aqui não é menor? A maior, quando der uma volta, a menor vai dar várias voltas. Isso é a vantagem de você usar uma bicicleta de marchas, que
que vai fazer com que você possa andar mais rápido, por exemplo. O número de combinações que você consegue fazer entre as coroas e aqui as catracas representa exatamente esse número de combinações. Esse número de combinações vão representar essas baixas, como sendo o número de possibilidades. Vejam só. Catracas, coroas e marchas. Vejam só. Coroas, catracas, marchas. Por exemplo, a bicicleta tem 2 coroas e 5 catracas. Se ela tiver 2 coroas e 5 catracas, ela tem quantas marchas? São 10 possibilidades. Se ela tiver 3 coroas e 6 catracas, são 18. 3 e 9 são 27. Por isso que aparece na bicicleta lá 27V, 18V e 10V. Claro que não só tem 27 velocidades, existem infinitas. Mas para uma mesma frequência de giro, existiriam 27 possibilidades de combinar as coroas com as catracas. Na prática, isso serve de quê, professor? Será? Você quer subir uma ladeira muito íngreme? Meu sonho quando era criança era ter uma bicicleta. Uma bicicleta de marcha, então, meu Deus, era algo impossível. Mas a bicicleta de marcha tem um quê de magia pra gente? A bicicleta de magia consegue... A bicicleta de marchas, ela consegue facilitar a nossa vida. Por exemplo, quando eu quero andar mais rápido, eu boto uma combinação. Se eu quiser subir uma ladeira muito íngreme, eu boto outra combinação. Anota comigo aí. Se você quiser atingir uma velocidade máxima, mais rápido possível, aí normalmente você bota uma marcha que as pessoas popularmente chamam de marcha pesada. Bota aí na pesada pra mim, na pesada. O que é a pesada? A bicicleta ficou mais pesada, foi? Não. É que quando o cara dá uma pedalada, você faz um maior esforço físico. Então anota assim, maior esforço físico por pedalada. Maior esforço físico por pedalada. Ou seja, para dar uma pedalada, que é uma volta, uma pedalada, você vai ter que gastar muita energia. Isso vai fazer com que você ande muito rápido. Professor, como é que eu vou saber para andar muito rápido como é? Calma! Você não quer andar rápido? Então você quer que a roda gire rápido. A catraca transmite para a roda através do eixo. Então a catraca e a roda estão girando juntas. Então, se eu quero que a roda gire rápido para a bicicleta andar rápido, eu quero que a catraca gire rápido. Quem gira rápido é a catraca grande ou a pequena? A pequena. Quanto menor a catraca, mais rápido ela vai girar. Só que se eu quero que ela gire muito rápido, a maior também precisa ser muito grande. Resultado? A gente combina a maior aqui com a menor aqui, como está aqui na figura. Ó. Você vai colocar aí, ó. Você vai combinar a maior coroa com a menor catraca. Veja só que essa é a combinação que faz com que você ande muito rápido. Mas o cara não consegue, professor, subir uma ladeira desse jeito. Se a ladeira for muito íngreme, eu não vou conseguir. Se a ladeira for muito íngreme, você precisa diminuir o esforço por pedalada.
Como você precisa diminuir o esforço por pedalada, você vai ter que usar a velocidade mínima. Professor, essa velocidade mínima é aquela que fica levezinha, né? É. As pessoas chamam no popular de marcha leve. Ela não é leve porque a bike está menos pesada ou com uma massa maior. É leve porque você vai fazer um menor esforço físico. Você vai fazer um menor esforço físico por pedalada. Para você fazer um menor esforço físico por pedalada, você precisa fazer com que a roda de trás gire menos. Porque se ela gira menos, a bicicleta anda menos. Se a bicicleta anda menos, você se esforça menos por pedalada. Resultado, meus amigos. Qual é a combinação que você vai fazer aqui? Você vai colocar, ao invés da maior coroa, você vai botar a menor. Ao invés da menor catraca, a maior. E isso aqui vai fazer com que você faça, por exemplo, uma subida muito íngreme. Então, uma subida íngreme, ela precisa de uma combinação como essa. Professor, então é melhor andar nessa daqui, não é não? Rapaz, na prática, cada combinação, dependendo do número de coroas e catracas, cada combinação vai ser ideal para uma circunstância. Você vai relacionar o esforço que você consegue fazer com a energia que você precisa lá. E aí uma combinação pode ser melhor, a outra. Essa aqui normalmente você faz quando está num plano, quando está descendo a ladeira. Essa daqui você faz quando você quer subir uma ladeira muito íngreme. Professor, mas se eu andar a mesma distância, se você andar a mesma distância, você vai ter praticamente o mesmo esforço. Professor, mas você não disse que o esforço aqui era maior? Disse não. Eu disse a você que o esforço por pedalada era maior. Mas numa mesma distância, esse aqui pedala menos e esse aqui pedala mais. Essa é aquela marcha que você pedala e não sai do lugar. Então aqui e aqui, se você percorresse a mesma distância, aqui pedalava menos, aqui pedalava mais. Uma coisa compensava quem? A outra. Tudo bem? Tranquilo para todo mundo? Massa demais. E só para concluir a nossa aulinha, vocês vão notar uma observação do conteúdo do movimento circular do MCU, que é o seguinte: se eu quiser usar a equação horária aqui, vai ser possível. O que é que você vai fazer? Ó? A velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo. A velocidade angular é a posição angular final menos a posição angular inicial pelo delta t, que eu vou chamar aqui de t. T não é o período, é o intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade angular vezes o tempo é igual à posição final menos a posição inicial. Percebam que isso aqui é o famoso sorvete angular. Para quem gosta de decorar usando essas dicasinhas. Essa equação aqui é uma equação análoga à do movimento linear, que é S igual a S0 mais V vezes T. Tudo bem? Senhoras e senhores, essa é a equação horária da posição angular. E essa é a equação horária da posição linear. Essa é uma observaçãozinha do conteúdo de movimento circular todo que você pode utilizar. Tudo bem? Senhoras e senhores, mais uma vez eu agradeço a vocês estarem assistindo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.